Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à aula 2 da semana 18. Eu sou a professora Jandira e hoje nós iremos trabalhar com as atividades de matemática que estão nas páginas 100 e 101 do livro Aprender Sempre. Então, você já pode pegar o seu livro, deixá-lo aberto na página 100 e colocar a data de hoje. Ontem foi segunda-feira, hoje é terça-feira, isso mesmo, dia 29 de junho de 2021. Ou você pode registrar 29/6/2021. Então, nós estamos hoje no penúltimo dia do mês de junho. Você sabe o que significa a palavra penúltimo ou penúltima? Penúltimo significa que está antes do último. O último dia do mês de junho será amanhã, dia 30. Então, hoje, dia 29, é o penúltimo dia do mês de junho. Para a nossa hora da leitura de hoje, eu trouxe um poema do autor Ricardo Azevedo. O título do poema é Não Existe Dor Gostosa. E aí, vocês concordam? Alguém gosta de sentir dor? É claro que não. Então vamos ler esse poema juntos. Não existe dor gostosa. Não existe dor bonita, nem dor que seja melhor. Mas entre as dores do mundo, haveria uma pior? Tem gente que não vacila. Digo, juro e não duvido que a mais doída das dores, com certeza, é a dor de ouvido. Mas outros logo discordam, não veem que não adianta, e dizem quase sem voz: a pior é na garganta. É quando alguém se levanta e bravo bate na mesa, dizendo que não existe pior que a dor de cabeça, mas alguém acha outra coisa e vem com voz comovente para provar com a mão na boca que a pior é a dor de dente. Sem falar nos que insistem em lembrar dessa inimiga que maltrata a nossa vida e se chama dor de barriga. Tem gente com dor na unha, tem dor que dá no cabelo, tem até dor de inveja, é a dor de cotovelo. Não existe dor gostosa. De dor, ninguém acha graça, mas a dor pior que existe é aquela que não passa. Então, eu espero que vocês estejam bem, não estejam com dor em lugar nenhum, porque, como diz o título do poema, não existe dor gostosa. E agora nós vamos para nossas atividades. Matemática, página 100 e 101. Aula 3. Quem é mais leve? Quem é mais pesado? O que vamos aprender? Nesta aula, vamos comparar as massas de familiares de Juliana e de Gabriel, além de identificar quem é o mais leve e o mais pesado. Bem, antes de passarmos para a nossa atividade, converse com alguém que está aí na sua casa, das pessoas que moram com você, dos seus familiares. Quem é o mais leve? E quem é o mais pesado? Você sabe como é possível descobrir isso? Você sabe quanto você pesa? Bem, aqui na atividade, na parte que nós lemos, fala que nós vamos comparar as massas. Então, nós costumamos falar qual é o seu peso, quando, na verdade, é qual é a sua massa. E o que é medir a massa de uma pessoa, de um objeto ou de um alimento? É saber o valor total de massa que aquela pessoa tem através de um instrumento chamado
Quem sabe qual instrumento nós utilizamos para medir a massa de uma pessoa, de um objeto, de um animal ou de um alimento? É a balança. Quem aí de casa acertou? Quem falou balança? Então, nós utilizamos a balança para medir a nossa massa, para medir a massa de objetos, para medir a massa de animais. Então, é a balança o instrumento mais utilizado. E a unidade de medida utilizada para falar em massa é o quilograma, que geralmente nós costumamos falar apenas quilo. Então, se alguém lhe perguntar qual é a sua massa, você precisa responder, por exemplo, 28 quilos. Tem alguém aí que pesa 28 quilos? Então, nós falamos quilos ou quilogramas. Então, agora vamos. Já descobriu aí da sua casa quem é o mais leve, quem é a pessoa mais pesada? Se você já descobriu, nós vamos agora para a atividade número 1. Observe os familiares de Juliana e Gabriel e responda às questões. Vamos observar aqui os familiares? Juliana, Joana, Márcia, Jorge, Gabriel, João e Carla. O que nós podemos observar aqui? Nós podemos observar as características físicas de cada um. Quem é o mais alto? Quem é o mais baixo? Quem parece ser o mais pesado? Quem parece ser o mais leve? Então, através dessa imagem aqui, nós podemos observar as características físicas. Por exemplo, quem é a pessoa mais alta aqui dessa imagem? É o Jorge. E a pessoa mais baixinha? Pessoa mais baixa dessa imagem? Nós temos aqui a Juliana e o Gabriel, que têm alturas aqui bem parecidas, né? Bem próximas. Juliana, Gabriel e João são crianças, por isso eles são os menores da família. Bem, então agora que nós já observamos aqui um pouquinho os familiares da Juliana e do Gabriel, nós vamos fazer as atividades. Letra A, quem é o mais pesado? Esta atividade é uma atividade pessoal. Então, observando aqui a família da Juliana e do Gabriel, você vai escrever a sua opinião. Nós não temos aqui o peso, a massa de cada familiar da Juliana e do Gabriel. Nós não sabemos quanto pesa a Juliana, nem a Joana, nem a Márcia, nem o Jorge. Então, é uma atividade onde você vai colocar a sua opinião, observando as características físicas, observando aqui o corpo de cada um, observando a altura de cada um. Quem você acha que é a pessoa da família da Juliana que é a pessoa mais pesada? Vamos lá, você já pode escrever. Já escreveu? Já colocou a sua opinião sobre o mais pesado? E na letra B, quem é o familiar dela mais leve? Então, letra B, quem é o mais leve? Então, quais dessas pessoas aqui da imagem você acha que é a pessoa de menor massa, a pessoa que pesa menos, a mais leve? Já escreveu? Então, vamos para a atividade número 2. Você sabe qual é a sua massa? Se a resposta for positiva, registre-a no quadro abaixo. Aqui no quadro, você vai colocar a sua massa. Mas, professora Jandira, o que é colocar a minha massa? É colocar o seu peso. Se você não souber qual é o seu peso, qual é a sua massa, você pode perguntar para alguém que está aí na sua casa com você nesse momento. Então, vamos lá, marque aqui neste quadro qual é a sua massa. Já marcou? Então, nós vamos agora observar esta ilustração que está no caderno de orientações de vocês. Mas vocês não precisam pegar, vocês podem observar aqui comigo. Esta pessoa, esta criança, subiu em uma balança. Olha o que apareceu no visor. 22 quilos.
Quando se trata de saber a massa de pessoas, a medida mais usual é o quilograma, ou simplesmente quilo. Você sabe quantos quilos você pesa? Bem, você precisou descobrir aí quantos quilos você pesa para completar aqui a atividade 2. Vocês perceberam que aqui no visor da balança apareceu o número 22 e em seguida as letras K e a letra G. As letras K e G juntas é uma abreviação para a palavra quilograma. Então, você pode escrever 22 quilogramas ou apenas 22 kg, da forma como está aqui no visor. Então, kg significa quilogramas. Está no caderno de orientações, página 3, se você quiser observar aí na sua casa. Atividade número 3. Escolha 4 pessoas da escola, pergunte a elas medidas relativas à massa e à altura e anote na tabela abaixo. Bem, se você for participar da aula presencial, você tem aí a oportunidade de perguntar para 4 pessoas da escola onde você estuda qual é a massa, que a gente costuma falar peso, e qual é a altura de cada uma delas. Agora, se esta semana você não está participando das aulas presenciais, ou se você está somente no ensino remoto, você pode preencher a sua tabela e responder às atividades que estão aqui, seguindo as informações que eu vou colocar aqui na nossa tela. Combinado? Então, vamos lá. Nome, Renata. Qual é a massa da Renata? 61 quilos. A altura, 1,65 m. Eu vou colocar aqui nomes, pesos e alturas de pessoas adultas. Próxima pessoa aqui da nossa tabela, Pedro. A massa do Pedro, 98 quilos. A altura do Pedro, 1,80 m. Rodrigo. A massa do Rodrigo, 85 quilos. A altura, 1,71 m. E a última pessoa é a Patrícia. A massa da Patrícia, 54 quilos. A altura, 1,59 m. Então, nós temos aqui o nome de cada um deles, a massa e a altura. Com estas informações que estão aqui na nossa tabela, nós vamos responder as atividades A e B. Então, vamos lá. Letra A. Quem é o mais alto? Então, vamos observar aqui a coluna da altura. Nós temos a coluna do nome, a coluna da massa e a coluna da altura. Na coluna da altura, nós temos 1,65 m, 1,80 m, 1,71 m e 1,59 m. Qual dessas alturas é a maior? 1,80 m, muito bem. E quem tem 1,80 m? Bem, nós temos que seguir a linha onde está esta informação de 1,80 m para descobrir quem tem essa altura. Vamos seguir, então. É o Pedro. Então, o Pedro é o mais alto aqui de nossa tabela. Atividade B. Quem é o mais leve? Para saber quem é o mais leve, nós vamos olhar na coluna da altura ou na coluna da massa. O que vocês acham? Me respondam aí de casa. É a coluna da massa. Muito bem. Não dá para saber quem é o mais leve olhando a altura. Nós vamos observar a altura para saber quem é o mais alto ou quem é o mais baixo. Agora, para saber qual é o mais leve ou mais pesado, nós precisamos observar a coluna da massa. Então, quem é o mais leve, ou seja, quem pesa menos, quem tem o menor peso? Vamos olhar a massa de cada um novamente. 61 quilos,
98 quilos, 85 quilos e 54 quilos. Qual dessas massas aqui é a menor? 54, isso mesmo. E quem dessas pessoas tem 54 quilos? É só observarmos a linha onde está a informação de 54 quilos. É a Patrícia, muito bem. Então, a pessoa mais leve da nossa tabela é a Patrícia. Agora, vocês têm aí no livro de vocês um espaço para fazer anotações. Este espaço é quando nós vamos anotar aí informações importantes para que vocês não se esqueçam. Então, vamos lá, vamos anotar um pouco do que nós aprendemos com a aula de hoje. O quilograma, representado aqui pelas letras KG, é uma unidade de medida de massa. E a balança é o instrumento mais utilizado para medir a massa. Então, nós colocamos aqui duas informações importantes sobre a aula de hoje. Que o quilograma é uma unidade de medida de massa e que a balança é o instrumento utilizado para medir a massa. Então, se você precisar de tempo para fazer as suas anotações, basta pausar a nossa videoaula neste momento e retornar quando você tiver terminado. Combinado? Bem, se você já pausou, já fez as suas anotações, nós vamos agora observar o caderno de orientações na página 4. Na página 4, vocês têm aí alguns modelos de balanças. Balanças para medir objetos pequenos ou alimentos, como, por exemplo, a balança que talvez a mamãe tenha na cozinha, as balanças do supermercado, balança onde nós podemos subir para saber o nosso próprio peso, como esta daqui, que tem em consultórios médicos, ou algumas semelhantes a essas que nós encontramos, por exemplo, em farmácias, e balanças que são utilizadas também para medir objetos maiores, objetos mais pesados, que pode ser em supermercado ou em fábricas. Então, nós temos aqui na imagem diferentes tipos de balanças, alguns para objetos e alimentos, outros para as pessoas, animais, e outros ainda para objetos mais pesados ou objetos maiores. Converse com outra pessoa, pode ser alguém aí de sua casa, e responda oralmente sobre a situação abaixo. O que é responder oralmente? Quem se lembra? É responder apenas falando, significa que você não precisa escrever a sua resposta. Duda e sua irmã mais nova resolveram brincar de gangorra. Quem aí já brincou em uma gangorra? Eu acredito que muitos de vocês já brincaram. Eu também já brinquei. Ao subir uma de cada lado, a gangorra inclinou para o lado de Duda, deixando sua irmã no alto. A mãe delas, vendo de longe, disse que isso era porque Duda era a mais pesada. Como a mãe pode afirmar isso? Existe alguma forma de confirmar essa afirmação? E aí? Você acha que a mãe das meninas está correta? Se a Duda sentou, ficou aqui embaixo e deixou a irmã lá em cima, ela é mesmo a mais pesada? O que vocês acham? Vamos observar aqui ao lado uma balança. Deste lado da balança, nós temos uma maçã e uma pera. Deste outro lado, nós temos apenas uma maçã. O que aconteceu com o lado onde há mais frutas? Ficou para baixo. Então, este é o lado mais pesado. E se nós colocássemos aqui, neste lado da balança, uma pera de mesmo tamanho, mesmo peso desta outra que está aqui?
o que aconteceria com a balança? Ela ficaria em equilíbrio, os dois lados ficariam na mesma altura. Então, observando esta balança, onde o lado mais pesado ficou para baixo e o lado mais leve ficou para cima, o que você acha sobre o que a mãe das meninas falou? Que a Duda ficou para baixo e a irmã mais nova para o alto, porque a Duda é mais pesada. Vocês concordam? Bem, agora que vocês observaram aqui o exemplo da balança, para comparar aqui com o exemplo da gangorra, você vai conversar sobre isso com alguém que está aí na sua casa. Combinado? E a nossa aula de hoje terminou. E antes de nós nos despedirmos, eu quero perguntar algo para vocês. Quem aí tem acompanhado as aulas do Movimento Aprender Mais? Bem, se você tem acompanhado, você sabe que as aulas do Movimento Aprender Mais, nós fazemos atividades do livro EMAI e do livro Ler e Escrever, e elas estão no mesmo canal das nossas aulas do Movimento Aprender. É o canal Movimento Aprender Videoaulas do 2º ano. Se você não tem acompanhado as aulas do Movimento Aprender Mais, eu quero lhe convidar para você começar a acompanhar. Você não pode perder. Nas aulas do Movimento Aprender Mais, nós realizamos atividades incríveis deste livro. São atividades que trazem dicas e estratégias que você poderá utilizar nas nossas aulas do Movimento Aprender também, nas atividades que nós realizamos do livro Aprender Sempre, porque as atividades que nós fazemos aqui, elas não servem só para este livro. O que nós aprendemos aqui, nós usamos no Aprender Sempre, podemos utilizar nas atividades que a professora passa em sala de aula, e não só isso, mas são conhecimentos que nós carregamos para a nossa vida. Então, se você não acompanha, comece a acompanhar, porque eu vou estar lá esperando por vocês, ok? Então, eu quero desejar para vocês um ótimo dia e dizer que amanhã eu estarei esperando vocês. Até lá!